Vamos lá, nós vamos para o nosso livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós vamos aqui seguir para o item número 26, Equipe Mediúnica Passistas. Bom, vamos lá. Na semana passada nós conversamos sobre esse termo, passistas, né? Que há grupos que têm uma preferência em utilizar médiuns passistas, há outros grupos que preferem utilizar médiuns de cura, mas de qualquer forma André Luiz utiliza essa expressão, trazendo para nós ali o seu sentido, né, que são os trabalhadores das reuniões mediúnicas, ou mesmo, né, dos grupos de cura, que são chamados então de passistas. É uma questão de preferência de termos. De qualquer forma, o objetivo ali já fica bem especificado. E nós vamos tratar aqui, nesse caso, da equipe mediúnica. Já falamos então dos médiuns psicofônicos, e podemos também considerar os médiuns psicográficos, embora seja um grupo de trabalho já não usual na atualidade, né? Ele caiu em desuso exatamente pela dificuldade que é o auxílio aos espíritos em sofrimento, especialmente aos obsessores, através desse recurso da psicografia. Embora nós já tenhamos visto na Revista Espírita Kardec diversas vezes prestando auxílio a esses espíritos através da psicografia. Mas aí era aquele outro tempo, era um período em que o trabalho mediúnico começava a se desenvolver e a psicografia era o recurso mais utilizado naquela época. E a gente, fazendo uma análise, dá a entender que a psicografia era necessária para que fossem registrados os trabalhos e, consequentemente, pudessem ser divulgados, né? Mas com o passar do tempo começaram então a vir as psicofonias. Nos tempos atuais, a psicofonia é o trabalho mais utilizado, é o tipo de recurso mais utilizado para o trabalho de desobsessão. Mas a gente vai lembrar que a psicografia é uma atividade plenamente utilizada, principalmente quando se fala nas comunicações entre mundo físico e mundo espiritual, em que essas comunicações precisam ser registradas, né? Nós vemos ali principalmente muitos desses trabalhos de comunicação entre familiares, né? Desencarnados e encarnados, mas fica ali o registro, exatamente para que possam fazer a releitura e tudo mais, né? Mesmo que hoje nós tenhamos a possibilidade de registrar através de equipamentos eletrônicos essas comunicações, mas acaba ficando algo muito pouco prático, né? Mais dispendioso, trabalhoso. Então a psicografia é utilizada mais nesses recursos, né? Além das comunicações, trabalhos de receituários, publicações de obras e tudo, né? Então a psicografia não é um trabalho em desuso, mas no trabalho de desobsessão ele acaba sendo mais moroso, ele acaba sendo um pouco mais desgastante para todos, né? Tanto para o espírito em sofrimento, que precisa, digamos assim, ditar uma comunicação para falar da sua condição, como também para os trabalhadores, né? Que precisam ali aguardar a resposta do espírito. Então, nesse caso, nós temos a psicofonia como sendo o trabalho mais comum. Bom dia, André, bom dia, Marion. E agora, então, nós vamos, falando dos médiuns psicofônicos, né, que nós já conversamos, e agora, então, os médiuns considerados passistas. E André Luiz diz assim para nós. Bom dia, Osmar. Entre os ceareiros do bem, que integram o conjunto, destaca-se como sendo de particular valimento a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora, é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, um que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para que esse ou aquele dos assistentes
a lhe solicitarem concurso e, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo, em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiuns passistas, mas não adipsicofônicos, entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médiuns passistas, mas não adipsicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar por espíritos enfermos. Então vamos aqui aprofundar um pouco cada uma das orientações que André Luiz apresenta para nós. Na primeira parte, nós vamos colocar aqui o papel dos médiuns passistas, né? Bom dia, Fabi. O papel dos médiuns passistas, resumindo nesses dois trechos: diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Quando nós temos uma escala de trabalho em que são apresentados ali os médiuns passistas, a função que eles devem exercer é uma função, como é colocado para nós aqui, de vigilância e espontaneidade, ou seja, são colaboradores que precisam ficar muito atentos a todos os tipos de manifestações que acontecem durante o trabalho, exatamente para que eles possam, através da diligência e da espontaneidade, tomarem a iniciativa de auxiliar aquele médium junto àquele espírito que se manifesta no decorrer da atividade. Então, muitas vezes se pensa que o médium passista, ou médium de sustentação também, né, que é uma outra atividade que nós vamos encontrar dentro dos trabalhos mediúnicos, são aqueles médiuns que precisam ser acionados para prestar o serviço, né, durante o desenvolvimento da tarefa. E, na verdade, são médiuns que ficam ali disponíveis e circulando na sala junto aos trabalhadores, fazendo essa transfusão de fluidos para que a estabilidade possa prevalecer durante as manifestações, principalmente para que o médium psicofônico, que é aquele, né, através do qual os espíritos vão se comunicar, possa manter ali sempre o seu equilíbrio, preservando a sua saúde psíquica, a sua saúde orgânica. Começa por esse ponto. Segundo, para que esse médium seja fortalecido, para que o espírito que se comunique acabe não provocando ali uma desordem, um desequilíbrio durante o trabalho e até mesmo no próprio trabalhador. Então é aquele que toma a iniciativa, sempre observando as necessidades do momento. Então ele vai se postar, por exemplo, atrás daquele médium psicofônico, que naquele momento começa, por exemplo, a manifestar as emoções do espírito que se comunica, muitas vezes uma emoção perturbada, uma emoção raivosa, uma emoção que pode gerar ali, né, um tipo de trauma no espírito e no próprio médium. Eis então ali que o médium passista, que é aquele que vai prestar esse auxílio, vai restabelecer o equilíbrio daquele trabalhador. Então esse é o primeiro ponto. É aquele que toma iniciativa, é aquele que tem compreensão das necessidades de acordo com as observações que ele vai prestar durante o trabalho, para que toda a tarefa se desenvolva de uma forma tranquila. Nós já vimos muitas histórias, certamente já fizemos leituras, em que muitos espíritos que se manifestam, especialmente nesse campo da desobsessão, porque aí nós vamos encontrar espíritos que trazem aquele temperamento agressivo, que trazem aquele objetivo, né, da prática de uma vingança, da prática, né, de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Portanto, são espíritos que trazem um temperamento geralmente violento. Então, no momento em que eles são conduzidos por trabalho de desobsessão, em que eles sabem que o seu objetivo vai ser interrompido, porque eles são conduzidos por espíritos trabalhadores, né, que conduzem esses irmãos para esse trabalho de assistência, e muitos deles simplesmente se recusam a aceitar. E da mesma forma que nós vamos encontrar hoje no nosso meio
uma pessoa que é conduzida para um determinado tipo de trabalho e ele se recusa a isso, então ele vai espernear, ele vai chacoalhar, ele vai se tornar agressivo porque ele quer resistir àquele tipo de condução, ele quer continuar livre para alcançar ali o seu intento, para alcançar o seu objetivo. Na forma como o espírito desencarnado também se manifesta, o seu comportamento vai ser semelhante. Vai ser um comportamento agressivo, um comportamento de muita resistência. No momento em que ele entra em contato com o médium, ele vai utilizar essa comunicação também para continuar apresentando a sua resistência. Nesse momento, então, o médium precisa se sobrepor à vontade do espírito para controlá-lo. E aí, então, nós vamos ver aquele conflito entre aquilo que o médium precisa fazer e aquilo que o espírito deseja fazer. E nesse caso, então, o médium, lembrando sempre que quando nós falamos no trabalho mediúnico, nós não encontramos médiuns perfeitos. Nós encontramos médiuns em trabalho de aperfeiçoamento. Portanto, muitas vezes nós vamos encontrar um médium que inicia o trabalho de desobsessão e que ainda tem muita coisa para aprender, ainda tem ali muita experiência para adquirir nesse processo, em que ele vai ali aos poucos conhecendo as suas sensações, ele vai conhecendo as suas percepções, embora ele já tenha passado por esse trabalho de desenvolvimento mediúnico. Mas é aquela história, né? Nós vemos isso no nosso dia a dia, né? Você fazer uma faculdade, você adquirir o conhecimento teórico daquela profissão que você escolheu é uma coisa, você ir para o mercado de trabalho é outra, porque ali você vai adquirir experiência prática de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo. O médium acontece da mesma forma, ele passa pelo processo de desenvolvimento mediúnico, mas durante a prática é que ele vai aprendendo a conhecer novas personalidades, novas circunstâncias, e ele precisa desse suporte. E mesmo médiuns já experientes, que também estarão ali à disposição das equipes espirituais, para estarem em contato com espíritos que apresentam determinadas características, também precisam dessa sustentação. Então é muito interessante nós vermos ali, né, a forma como nós apresentamos, né, a ideia do trabalho da desobsessão, em que nós começamos a estabelecer o papel de cada ator nesse processo, em que o dirigente tem um determinado peso, em que o médium psicofônico tem outro determinado peso, e o médium passista é aquele que fica dando suporte, sendo ali muitas vezes desvalorizado no seu papel. E é exatamente ele que permitirá ao médium psicofônico, e da mesma forma também ao dirigente ou médium esclarecedor, para fazer com que o trabalho aconteça de uma forma equilibrada, de uma forma controlada, para que o objetivo seja alcançado. Então é um papel de extrema importância, assim como também dos chamados médiuns de sustentação, que são aqueles que não atuam objetivamente durante o desenvolvimento do trabalho, no atendimento a esses espíritos, mas são aqueles médiuns que psiquicamente e fluidicamente estabelecem também ali um campo de proteção e um campo de sustentação para que o trabalho aconteça. Então é muito importante nós entendermos essa questão, porque aquilo que nós vemos fisicamente é muito diferente daquilo que nós observamos da perspectiva espiritual, onde os fluidos são manipulados, onde os fluidos são direcionados, eles são transformados para que todo o trabalho aconteça de uma forma equilibrada. Então esse é o primeiro ponto que André Luiz apresenta para nós, exatamente o papel do médium, que é aquele papel do observador, é aquele papel que traz a responsabilidade de sustentar aqueles trabalhadores que estão ali ativos durante a sustentação, né, durante o desenvolvimento do trabalho, para que ele exatamente alcance ali o seu objetivo principal. O Braz lembrou aqui, né, tem centro que usam, né, os médiuns de corrente mental, né, é que o consulente passa entre eles. Né. Aí são técnicas diferentes, né, Braz? Tem muitos trabalhos que vão se adaptando às necessidades. E aí também tem uma questão delicada e uma questão perigosa, que muitas vezes nós temos ali, diante dessa ideia de querer melhorar o trabalho, nós encontramos algumas extravagâncias. Então, as orientações que são transmitidas dentro do trabalho espírita, então nós temos orientação como André Luiz, por exemplo, apresenta para nós,
nós temos o trabalho de Kardec falando sobre a mediunidade, nós temos outros estudiosos que apresentam para nós uma proposta de trabalho exatamente para que nós sejamos bastante objetivos naquilo que se deseja realizar. Então, baseado nisso, por exemplo, né, nós tivemos, né, a apometria, por exemplo, que é uma outra técnica que foi apresentada por grupos espiritualistas, que muitas vezes, até mesmo nesse caso da apometria, ela é praticada de forma diferente. Porque cada um acha que o seu jeito de fazer a apometria ou o seu jeito de fazer a desobsessão é o jeito mais eficaz. Então, dentro do meio espírita, nós temos um padrão de trabalho que é estabelecido exatamente por esses estudiosos, exatamente por esses, né, que são ali os melhores, né, os pesquisadores, né, para fazer com que o trabalho seja eficiente. Então é muito delicado quando nós falamos em trabalho mediúnico sobre ali qual é o objetivo que se deseja alcançar e qual é o propósito de cada uma das práticas dentro desse trabalho. Dudu colocou, né, você falando no médium sustentador, me veio à mente aquele que sustenta e tem evidência em sua mediunidade, né, ajuda um pouco mais nesse auxílio assistencial, já que por vezes vemos alguns espíritos que estão ali para atrapalhar os médiuns do trabalho. E assim podemos, né, os sustentadores videntes, agir de forma tranquila, fazendo com que aquele irmão ou silencie ou volte para a sua região espiritual. Então, até nesse caso, a gente viu que André Luiz aqui ele foi bastante objetivo, falando apenas, né, do médium esclarecedor. Depois ele fala da equipe, né, que é o médium de psicofonia e o médium passista, né, mas nós temos ali também, né, como a gente foi colocando, né, outros agentes desse trabalho que vão fazendo com que o trabalho se torne cada vez mais equilibrado, fazendo com que o trabalho conjunto entre os encarnados e os desencarnados possam atender eficazmente esses espíritos nessa condição de desequilíbrio. Porque até aqui nós vamos encontrar, quando se fala em trabalho de desobsessão, nós falamos numa categoria de trabalho diferente do trabalho de cura, por exemplo. No caso de um espírito que desencarnou pelo suicídio, no caso de um espírito que ainda traz sequelas graves, né, da sua desencarnação, né, do processo de desencarnação em si, né, ou traz ainda elementos muito fortes da sua última encarnação. Então são trabalhos diferentes. Na desobsessão em si, nós vamos sempre encontrar espíritos que apresentam resistência. Exatamente porque eles estão na condição de espíritos obsessores. E o espírito obcecado por um objetivo de estar preso a um encarnado, por exemplo, porque o trabalho de desobsessão nesse caso, ele foca exatamente a relação entre mundo físico e mundo espiritual. Nós não tratamos aqui de desobsessão, de espíritos obsessores do plano espiritual ligados a outros espíritos também desencarnados. Então nós falamos dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Então o espírito obsessor traz características bastante claras da sua personalidade e dos seus objetivos. Então nós vamos acrescentando novos trabalhadores. No caso, por exemplo, de uma reunião mediúnica, ela pode ser composta, André Luiz coloca ali, né, no número de 8, 9 trabalhadores, né? Então nós vamos colocar ali médium que é evidente, que pode trazer uma descrição, médiums sensíveis, né, que são mais desenvolvidos, que podem auxiliar. Nós vamos encontrar médiums de sustentação, médiums passistas. Digamos assim, seria uma equipe completa, em que cada um tem consciência do seu papel. E todos ali podem trabalhar juntos, principalmente, né, no final de cada manifestação, ou mesmo durante as manifestações, em que essas características que são apresentadas auxiliam na condução do trabalho. Então, tanto esses espíritos que podem atrapalhar, ou muitas vezes trazendo uma descrição do próprio obsessor, né, da sua condição perispiritual naquele momento, do seu estado psíquico, que também pode ser conduzido. Quer dizer, uma equipe completa permite que o trabalho seja desenvolvido ali, conduzindo da melhor forma possível, mas nem sempre nós encontramos uma equipe completa. Então, André Luiz coloca aqueles trabalhadores essenciais para o desenvolvimento do trabalho. O psicofônico, obviamente, que é através do qual o espírito vai se manifestar. O esclarecedor, que é o dialogador, que é ali o doutrinador que nós conversamos, né, com aqueles diversos adjetivos que nós podemos utilizar
para caracterizar aquele que vai dialogar com o espírito, e fundamental o médium passista, que vai exatamente dar o suporte para que o trabalho se desenvolva. Porque, do contrário, um médium psicofônico, por exemplo, durante a manifestação, quando ele começa a entrar num estado de desequilíbrio, se ele não tiver essa sustentação, ele mesmo pode até agravar a condição do espírito e sofrer também o agravamento da influência que o espírito vai exercer. Então esses três são os três essenciais para que um trabalho seja bem desenvolvido. No trabalho de desobsessão, muitos chegam juntos na sala, né? Então, quer dizer, são espíritos que são também conduzidos, ou que permitem que esses espíritos também se juntem na reunião, e para isso eles precisam ser restritos para evitar qualquer tipo de interferência no trabalho. Então esse aqui é o primeiro ponto. Bom dia, soldado. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos destacar, que é exatamente ali mais uma vez, né? Entre os ceareiros do bem, que integram o conjunto, destaca-se como sendo de particular valimento a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Então são aqueles plantonistas que ficam ali atentos a tudo o que acontece. E é bem interessante, porque às vezes você tem, pode acontecer uma manifestação simultânea, por exemplo. Então nós imaginamos ali, todos sentados à mesa, posicionados, você tem um médium psicofônico que começa a manifestar o trabalho, através ali das suas expressões físicas, através do seu comportamento, nós vamos vendo que tipo de relação esse médium está tendo com aquele espírito que se manifesta. Eventualmente nós podemos encontrar um outro médium que também começa a trazer uma manifestação a partir ali das suas expressões, do seu comportamento, da sua agitação. Aí rapidamente esse passista vai até ele para ajudá-lo no seu reequilíbrio, para ajudá-lo no seu fortalecimento. Então é aquele que fica atento a tudo, né? Ou aqueles que ficam atentos a tudo. Então, resumindo mais uma vez, diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Depois aqui, então, outro ponto que nós vamos colocar também, André Luiz traz para nós aqui. O som está em ordem para vocês, né, pessoal? Só para saber aqui. Tá, então tá bom. Beleza. Então aqui agora André Luiz ele traz que tipo de situação pode acontecer durante o trabalho, né? Então ele diz assim: agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. É aquele desequilíbrio, né? É aquela aflição que o médium, que o colega de trabalho apresenta na relação com os espíritos, né? Manifestando ali os sentimentos, manifestando as ideias, o próprio estado perispiritual, o estado psíquico do espírito, que perispiritualmente acaba também influenciando no médium. Em seguida, um que outro médium psicofônico, possivelmente caído em exaustão. Então, existe ali uma troca fluídica, uma influência fluídica entre espírito e o médium, e aí então há essa exaustão, esse cansaço, né? O próprio estado do espírito se apresenta assim. Eu me recordo que é um dos livros, inclusive, que nós vamos estudar, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Terminando aqui o livro Desobsessão, que está dentro da nossa programação. Eu me recordo de um dos relatos que nós vamos acompanhar, não lembro qual é o livro, mas nós vamos acompanhar. Eu me recordo de uma passagem em que uma jovem que tinha cometido suicídio, e ela se encontrava ali dominada, né, por esses grupos de espíritos, né, que provocam essas perturbações entre os encarnados, e o objetivo de determinado grupo era fazer com que dentro de uma casa fosse provocada uma grande perturbação. E para isso eles não precisavam atuar de uma forma direta. Eles simplesmente conduziram essa jovem suicida para ficar-se continuamente dentro daquela casa. E a própria presença dela e as irradiações que ela emanava, pelo seu estado de desequilíbrio, já seria o suficiente para causar essa grande perturbação.
Então nós imaginamos, vamos criar a seguinte situação. Essa jovem, então, esse espírito, foi conduzido para uma reunião de desobsessão, porque ela não tinha plena lucidez. Era aquele espírito que se encontrava quase que num estado de transe permanente, pela hipnose que ela sofria por parte desses espíritos obsessores. Ela então não tinha essa lucidez. Imaginemos que ela foi conduzida a um grupo de desobsessão. Imaginemos que ela entrasse em contato com o médium psicofônico para que pudesse manifestar, e a gente já pode imaginar o efeito que ela provocaria de tamanha densidade, de tamanho desequilíbrio, que ela provocaria sobre o médium. E aí então, após a manifestação, ou mesmo durante a manifestação, o médium começa já a apresentar esse estado de desgaste, de desequilíbrio, de exaustão, pelo simples fato de estar em contato com ela. E a forma de dar o suporte para esse espírito vai ser exatamente através do fluido que ele receberá daquele médium que é o médium passista. E para isso depois nós vamos entrar numa outra fase aqui embaixo que fala sobre a preparação do médium. Mas vamos lá. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes que lhe solicitarem concurso. Então, os próprios médiuns, né, os próprios trabalhadores, durante o trabalho, percebendo ali, né, o seu estado de ânimo, o seu estado fluídico, a sua condição física ou psíquica, ele pode, então, naquele momento, fazer uma solicitação. Então, ele vai levantar a mão, pedindo ali que ele receba aquele suporte. Os médiuns, então, serão ali, né, se posicionarão próximo a ele e farão, então, a imposição de mão, para que haja essa transfusão de fluido entre o passista, que está na condição ali ativa de doação de fluido, e o médium que se coloca numa condição passiva para receber esses fluidos. E, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Então é comum, no final de cada sessão de trabalho de desobsessão, todos os trabalhadores, então, sejam beneficiados por esse passe. Para que todos, então, se restabeleçam, para que todos se fortaleçam, lembrando sempre que existe um trabalho muito profundo de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nesse caso, os trabalhadores do plano espiritual, através desses médiuns passistas, vão fazer com que esses fluidos sejam ali transformados de acordo com a necessidade dos médiuns. Porque, é claro, né, a gente sempre vai lembrar que nós não estamos trabalhando com médiuns perfeitos, né? Portanto, até mesmo os médiuns passistas são médiuns em processo de aperfeiçoamento. E muitas vezes ali trazendo as suas preocupações, trazendo ali as suas impressões, eles não são capazes de fazer uma doação de fluidos puros, digamos assim. Eis então ali que eles estão conscientes de que é um trabalho feito nesse intercâmbio com o plano espiritual, e aí então, através dessa mistura de fluidos entre encarnados e desencarnados, aquele que recebe esse conteúdo magnético, esse conteúdo fluídico, se beneficia depois no final do trabalho, para que a sua saúde orgânica, a saúde fluídica e saúde psíquica seja bem restabelecida, para que ele volte para a sua casa e volte para as suas atividades. Porque existe um medo muito grande, um receio muito grande, para aqueles que não entendem, né, o propósito do trabalho de desobsessão, aquela ideia de que você vai entrar em contato com esses espíritos e depois você volta para casa se arrastando, né, totalmente desgastado, totalmente ali influenciado, muitas vezes até conduzindo para casa espíritos com quem teve contato durante o trabalho mediúnico. E na verdade não é assim que funciona. Existe ali, né, toda uma preparação para que o ambiente seja adequado para a manifestação desses espíritos e para que o próprio médium seja completamente desligado do contato daquele espírito após o final do trabalho. Então, assim, é todo o cuidado que existe para que todos, né, possam ali estar em condições de trabalhar plenamente nessa tarefa sem essa preocupação. Então é muito comum ter esse preconceito por falta de conhecimento relacionado com os trabalhos de desobsessão, né? O soldado lembrou ali que são espíritos, né, em processo, né, de desenvolvimento, né, de provas e expiações, portanto a mediunidade vem como um processo educativo.
né? Não vem ali como uma dádiva, né, para aquele espírito. E depois aqui no final, a terceira parte bastante importante, os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médiuns passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar por espíritos enfermos. Então nós vamos ter, em cada papel que é desempenhado nessa tarefa, uma determinada especialidade, né, digamos assim. E é necessário que cada trabalhador, dentro da sua especialidade, que ele faça um trabalho de aperfeiçoamento constante, através de estudos, através de mudanças de conduta, através ali de padrão de pensamento, para que ele possa desempenhar o seu papel. No caso, por exemplo, que nós já estudamos no Médiuns Esclarecedores, é muito importante que ele tenha uma compreensão sobre a psicologia humana. Porque cada espírito que se manifesta vai contar a sua história, vai contar o seu drama, e é muito importante que ele tenha esse conhecimento para que ele possa conduzir o trabalho de uma forma equilibrada, para que ele tenha ali os melhores argumentos. Fazendo uma comparação, né, que eu sempre gosto de trazer, é o trabalho do atendimento fraterno. Só que nesse caso é um trabalho de atendimento fraterno voltado para espíritos desencarnados que trazem suas histórias, trazem os seus dramas, trazem as suas dificuldades. Então é importante que você compreenda a natureza daquele sofrimento, do porquê ele passar por aquela situação e qual seria o melhor argumento para que ele possa ter um entendimento da sua atual situação e da necessidade de mudança de conduta. Portanto, um estudo psicológico é muito importante. E nós temos ali dentro da doutrina espírita uma série de publicações, uma série de orientações que chegam por parte dos espíritos, ou mesmo por parte de estudiosos, né, uma linha de trabalho dentro dessa área da psicologia. Quando nós falamos do médium psicofônico, ele precisa ter ali o estudo relacionado com o tipo de manifestação que ele pode favorecer. Nesse caso, o estudo da mediunidade, o estudo, né, dessa parte, né, do médium sensitivo, de poder ali identificar quem é o espírito que se manifesta, quais são as suas características, de que modo que ele pode controlar a manifestação do espírito no que diz respeito ao seu comportamento, à sua linguagem. E quando nós falamos em médiuns passistas, é a mesma coisa. Nesse caso, ele vai trabalhar junto a esse lado magnético, do magnetismo, da imposição, da necessidade, como André Luiz coloca para nós, disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, para que o trabalho possa ser desenvolvido. Só para a gente poder complementar um pouquinho esse trecho, né, relacionado à mediunidade, eu separei para nós aqui uma passagem, inclusive, né, de uma apostila que nós já estudamos lá no espiritismo.net, que é uma apostila da SEB, né, dentre aquelas apostilas que tratam do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Mediunidade, Estudo e Prática, que é uma outra apostila que nós estudamos também. Então, no primeiro programa, no primeiro módulo, nós temos aqui Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Nesse trecho, fala sobre o passe espírita. Mas por que passe espírita? Existe o passe não espírita? Existem formas de aplicação desses fluidos de acordo com a prática de cada religião. Por exemplo, quando nós falamos dentro do meio católico, dentro do meio espírita, dentro do meio messiânico, dentro da Umbanda, nós temos ali diversas formas em que cada grupo vai fazer essa transfusão de fluidos dentro do seu entendimento. Então, quando nós falamos do passe espírita, nós estamos falando de uma prática que é feita dentro do espiritismo a partir da compreensão que nós temos do mundo espiritual, da relação entre os dois mundos, da compreensão sobre a força do pensamento,
do magnetismo, enfim. Né? Pois é, Brás, né? Então nesse caso nós temos, ou até mesmo, não necessariamente das benzedeiras, mas é muito comum quando nós vemos, né, num casamento, por exemplo, num batismo, é solicitado, né, pelos sacerdotes que realizam essas práticas, que aqueles que são os padrinhos que estão próximos façam ali uma imposição de mãos. E naquele momento, dentro daquele entendimento, isso nada mais é do que uma troca de fluidos entre eles, só que de acordo com a compreensão que eles têm, né, dessa relação do mundo espiritual. Por isso, quando se fala sobre passe espírita, nós falamos de um trabalho feito dentro do meio espírita, com toda a compreensão que nós temos. Então, o passe espírita é o tema número 9. Desse passe espírita, nós temos aqui vários itens, né? O conceito do passe espírita, depois para quem quiser, é só fazer uma pesquisa dessa apostila lá no site da FEB, que está à disposição, né? Tipos de energias transmitidas do passe, mecanismos do passe, centros de força, plexos nervosos, o passe na reunião mediúnica. Nós não vamos fazer aqui um estudo sobre passe, não é o objetivo do nosso trabalho, mas dentre esses tópicos que são selecionados, nós temos aqui o último, o passe na reunião mediúnica. E eu queria ler com vocês esse trechinho aqui no final. Diz assim para nós, o item número 6, o passe na reunião mediúnica. Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Aqui ele generaliza, falando sobre reuniões mediúnicas, mas a gente vai especificar quando se fala sobre o trabalho de desobsessão. Né? Porque nós temos ali uma reunião mediúnica onde nós temos atendimento a espíritos sofredores, a comunicação de familiares. O médium pode ter ali as suas necessidades no momento da manifestação. E aí então o passe é necessário para que ele possa restabelecer o equilíbrio. Mas a gente vai direcionar para o trabalho de desobsessão, onde existe ali, né, como eu falei para vocês, uma resistência muito grande por parte do espírito e, portanto, ele pode exercer uma influência negativa, prejudicial ao médium. Então, na verdade, nós temos ali um embate entre forças, a força do espírito e a força do médium. Só que nesse caso, sabendo que o médium não trabalha sozinho, exatamente porque ele tem ali o suporte do grupo de assistência durante a manifestação, então é possível impor essa resistência sobre o espírito a partir de um trabalho coletivo, porque aí então nós temos o trabalho do médium, né, das suas próprias condições, nós temos o trabalho dos passistas que vão dar esse suporte, e temos o trabalho do plano espiritual que vão potencializar esses fluidos para contrapor a resistência do espírito. Por isso então que o trabalho é sempre bem sucedido, porque existe toda uma estrutura em torno do trabalho que vai se desenvolver, da mesma forma também que os próprios trabalhadores se juntam de uma forma organizada para que o trabalho seja bem controlado. Então, nesse caso, em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Segundo, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Ali também é uma questão de percepção. Muitas vezes um espírito que se manifesta, um espírito que passa por esse trabalho de desobsessão, ele se manifesta, traz ali as suas ideias, as suas opiniões. No momento em que termina, ele vai embora, né, conduzido pelas equipes espirituais para receber a devida assistência, e o médium se encontra muito bem. Então não há necessidade de todos os trabalhadores, em todas as manifestações, receberem essa aplicação. É uma questão de percepção. Você está bem, precisa de alguma coisa, está tudo em ordem, ok, vamos em frente. Né? Depois, em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimento, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento, é importante fornecer energias magnético-espirituais que, por certo, beneficiarão a ambos, o médium e o desencarnado. Né? Então aqui é um dos casos em que nós encontramos em que tanto o espírito como também o médium
podem ser beneficiados por por essas energias magnético-espirituais. Então, é uma das formas que nós temos de estabelecer ali o equilíbrio entre todos eles, né? Nós vamos ver ali um espírito, por exemplo, que é um obsessor, em que ele vai se manifestar, e ele traz ali, né, um estado emocional bastante abalado. E para que ele possa ali se acalmar, seria ali, entre aspas, quando você diz assim, olha, fica calmo, toma aqui um copinho de água com açúcar, que vai melhorar. Nesse caso, essa água com açúcar nada mais é aqui para nós do que essa aplicação de passes. E aí o espírito então vai se serenando, ele vai se acalmando, começa a ter condições de trazer ideias mais equilibradas, ideias mais serenas, porque aí então ele é capaz não apenas de dizer aquilo que ele está sentindo, mas ele é capaz também de ouvir aquilo que está sendo dito. Porque não basta simplesmente trazer um espírito e começar a trazer ali argumentos para tentar convencê-lo, se nem sempre ele consegue sequer prestar atenção no que está acontecendo. E aí então vem aquela questão do choque anímico, em que o espírito começa a despertar a sua consciência, vem a questão dos fluidos, que começa a trazer para ele uma nova lucidez, uma nova percepção, e aí então o trabalho pode ser realizado. Então há necessidade dessa preparação, dependendo da forma como o espírito se manifesta. O Braz lembrou ali, né, desse passe castanhola. Existem diversas práticas, né, na forma de transmissão de passes que acabam sendo ali um pouco extravagantes, né? Então é muito importante o estudo nesse trabalho para evitar que o passe seja feito de uma forma instintiva, né, ou trazendo ali característica de práticas exóticas, né? Então tem ali esses médiums que fazem esse tipo de passe, há aqueles médiums que tocam no encarnado, né, naquele que está recebendo o tratamento, há aqueles que ficam a necessidade de falar juntos, tem gestuais que acabam sendo ali bastante que são desnecessários, na verdade, né? Então é importante o estudo de entender tecnicamente a forma como o passe vai acontecer. E depois aqui no final, o último item, manifestações mediúnicas penosas, como a de alguns suicidas e obsessores, em geral, a aplicação do passe é necessária. Lembrando que muitas vezes um suicida também pode ser um obsessor. Dependendo da causa que o levou a esse estado de desequilíbrio e a essa escolha de desencarnar pelo suicídio, ele pode se aproximar da família, se aproximar de uma pessoa específica para receber auxílio, para pedir ajuda, para poder se vingar, nunca se sabe. Nós tivemos até, né, ali por volta de 2000 mais ou menos, um filme coreano, se eu não me engano, que fez bastante sucesso na época, Clique, a morte está ao seu lado, né? Vocês devem se lembrar, né, daquela jovem que estava pendurada no pescoço, sentada no pescoço de um rapaz, né? A história contava exatamente ali uma jovem que foi estuprada, e aí depois ela acabou cometendo suicídio, e ela volta para se vingar de cada um daqueles que foram os responsáveis pelo seu suicídio. Então, quer dizer, a gente vê assim, até mesmo na ficção, situações que podem acontecer na realidade, né? Dudu lembrou ali, né, o médium manifestado por vezes no trabalho, recebe o passe para equilibrar ele e o espírito. Então, assim, a presença do espírito junto ao médium não é apenas ali para permitir que o espírito fale, mas para que ele seja assistido de diversas formas, inclusive fluidicamente. Porque é uma forma de nós fazermos ali uma transfusão anímica daquele fluido, né, que é muito mais animalizado por parte do médium, para envolver o espírito que se encontra ainda muito vinculado ao mundo físico. E para isso ele precisa estar ligado ao médium para receber para ser envolvido nessa corrente fluídica. Então, nesses itens que nós vimos aqui, trazido nessa apostila da FEB, nós vimos ali a importância do trabalho de passes. E para isso há necessidade, mais uma vez, de um estudo contínuo, porque é uma especialização dentro do trabalho mediúnico, né, no caso aqui da desobsessão, ou mesmo no trabalho de cura. Para o médium passista, que trabalha num grupo de
de atendimento a espíritos em sofrimento, que não sejam obsessores, mas sejam espíritos ali bastante adoecidos, o trabalho de passe é fundamental, muito mais para beneficiar os espíritos do que os médiuns, embora os médiuns também, né, de acordo ali com as condições, também sejam necessitados. Mas para que esse trabalho seja bem feito, é muito importante que cada trabalhador compreenda o seu papel, para que cada trabalhador tenha ciência, né, do tipo de tarefa que ele desenvolve e para que ele possa estar em constante aperfeiçoamento. A Angelina colocou aqui embaixo, né, na nossa casa temos o passe coletivo, uma preparação antes dos trabalhos. Cada instituição tem ali a sua forma de fazer a preparação, o desenvolvimento e a conclusão. Né? Então, muito importante focar ali, né, esse tipo de prática, ele é importante para a tarefa, ele vai alcançar o seu objetivo, então ele sempre vai ser bem-vindo. Né? E aqui no final, André Luiz apresenta para nós que muitas vezes é possível que os médiuns esclarecedores, aqueles que são os dirigentes, também tenham conhecimento técnico para a aplicação do passe. Mas não é recomendável que os médiuns psicofônicos também sejam passistas. Porque ou ele faz uma tarefa ou ele faz outra. Não é possível ele desenvolver as duas tarefas ao mesmo tempo. Porque isso traria, na verdade, né, uma grande dificuldade para o exercício do seu trabalho. Ele tem que se concentrar na percepção da aproximação dos espíritos, ele tem que se preparar para que os espíritos se comuniquem, eles têm que estar focados no controle que ele tem que exercer sobre a manifestação, eles têm que estar conectados mentalmente com o espírito, ajudando na sua manifestação e até mesmo facilitando os argumentos que ele vai apresentar durante o trabalho. Agora, se ele começa a se preocupar também com o passe, aí ele acaba desenvolvendo um trabalho diferente. Então, ele pode ser um médium, nesse caso, ele pode ser um médium psicofônico, mas naquele momento ele não está exercendo a psicofonia. Ele está trabalhando com nesse caso, né, o trabalho de passes. No momento em que ele é escalado para ser um médium psicofônico, ele deve focar nessa tarefa. E todos os grupos mediúnicos, desde aqueles mais simples até aqueles mais desenvolvidos, precisam se organizar para fazer com que cada um consiga cumprir bem o seu papel. Então não adianta você pegar um médium psicofônico fazendo com que ele seja também um médium esclarecedor. Como é que ele vai receber o espírito e falar ao mesmo tempo? Principalmente nesse trabalho de desobsessão que é tão complicado. Então para isso cada um tem o seu papel. Então, no mínimo, 3 médiums, aquele que é o esclarecedor, aquele que é o psicofônico e aquele que é o passista, para poder ajudar. E nesse caso, na ausência de um médium passista, o próprio esclarecedor pode cumprir esse papel. Então, o estudo contínuo, a disciplina, a sua transformação moral, né, a sua preparação para o trabalho, né, devidamente conduzido ali na parte orgânica, na parte mental, na parte de conduta, para que durante o trabalho ele consiga, principalmente ali na transmissão desses fluidos, fazer com que essa transfusão leve fluidos dos mais depurados possíveis dentro da condição moral do médium. Porque, afinal de contas, né, o espírito já traz, por si só, a sua condição de desequilíbrio. Se ele recebe fluidos que também são da mesma natureza, na verdade, isso vai fortalecer cada vez mais a sua resistência. Kardec, inclusive, ele traz para nós um artigo que nós já estudamos, se eu não me engano, Revista Espírita, de 1864 ou 65, quando nós estudamos sobre possessão. E o artigo, se eu não me engano, era o caso da senhorita Júlia. Lembra do espírito Fredegunda? Né? Esse era o nome de uma rainha no passado que queria ferozmente prejudicar aquela jovem. Aí Kardec comentou que no momento em que ela começou a manifestar esse espírito, ela foi assistida por um jovem que era um grande magnetizador. Mas esse jovem era apenas um magnetizador. Ele não tinha essa questão moral envolvida no desenvolvimento do seu trabalho. E aí, então, depois de um bom tempo, né? Pois é, né, André?
Então, depois de um bom tempo, né, que ele prestava esse auxílio, ela acabou tendo contato com Kardec. E aí, então, o passe espírita foi aplicado. Não apenas o passe, né, nesse caso o magnetismo, mas o passe espírita, porque o passe espírita é a transfusão magnética imantada por valores, por elementos morais. Então Kardec dizia, aquele jovem, na verdade, embora fosse um grande magnetizador, ele fortalecia cada vez mais a presença daquele espírito. Porque ele doava fluidos, mas não eram fluidos que se contrapunham à presença do espírito. Então, na verdade, ela absorvia aquele magnetismo, aqueles fluidos, e se fortalecia cada vez mais naquela relação. Quando então ela começou a ser tratada, a senhorita Júlia, começou a ser tratada por Kardec e pelo seu grupo, os passes começaram então a provocar um efeito contrário no espírito. Porque aí então eram fluidos modificados que entravam em conflito com o padrão mental em que ela se encontrava. E aí então ela começou a se desprender, começou a se afastar, e depois devidamente orientada, não doutrinária, mas esclarecida, sendo depois separada daquela jovem. Então a gente vê que não basta apenas o passe, é importante que tenha um passe com qualidade. Nesse caso, esse médium passista, ele tem esse papel, ele tem que ter a compreensão que os fluidos dele têm que ser de uma qualidade superior à do espírito, porque do contrário vai ser apenas ali fluido trocando com fluido. E o espírito, podendo se fortalecer, vai prejudicar muito mais do que ajudar. Então esse daqui é o trabalho, né? A gente tem aqui eu também separei aqui um pequeno trecho, mas aqui é só a título de conhecimento, né? É um material bem interessante que foi produzido pela Sociedade Beneficente Espírita, que fez um artigo escreveu aqui uma apostila bem interessante sobre diversas citações, diversas passagens em que o passe é comentado, né? Então ele fala sobre André Luiz, fala sobre Emmanuel, citações de obra de André Luiz, falando sobre Câmara de Passes, que nós estudamos, né? Foi, se eu não me engano, no Obreiros da Vida Eterna, ou no Missionários da Luz. Fala sobre o papel do espírito passista, do encarnado passista, fala sobre o passe durante a desobsessão. Então ele vai trazendo para nós aqui diversas citações sobre obras de André Luiz. Então é bem interessante da gente ver essas referências que André Luiz tanto estuda aqui, de uma forma objetiva algumas vezes, e outras vezes apenas ali trazendo uma pequena citação numa das suas dos diálogos, né, ou das descrições que ele vai apresentando para nós. A Angelina colocou, né, aqui éramos 3 médiuns, né, que os orientadores falavam e escreviam ao mesmo tempo, né, sobre o mesmo assunto. Eu e uma médium inconsciente e um médium consciente. Né? Então pode acontecer, né, durante um determinado momento de trabalho mediúnico, situações assim acontecerem. Então eu me recordo de um grupo de desenvolvimento mediúnico em que nós tínhamos ali o médium psicofônico, o médium psicográfico e uma médium vidente. E depois, no final do trabalho, todos então se juntavam e faziam aquele balanço, já que era um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então tinham a oportunidade de fazer aquele debriefing. No final, todos eles então conversarem sobre as percepções de cada um, e era muito interessante ver ali a conjunção. Né? Aquilo que um médium via ia ao encontro daquilo que o outro médium falava e daquilo que o outro médium psicografava. Né? Então, assim, era uma relação bastante interessante, um fenômeno muito interessante entre todos. Mas muito bem, vamos lá. A nossa querida Ana trazendo para nós aqui uma orientação, uma comunicação, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, só um instante. Vamos lá então, só para a gente poder compreender um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Então a nossa Ana traz assim para nós. Amigos, muita paz.
Sintam-se envolvidos no carinho dos amigos do plano espiritual que acompanham nossos estudos, aprendendo e trabalhando pela própria iluminação, tal como nós mesmos. E vamos acompanhar em prece com o pensamento de Jesus o relato deste amigo que traz sua experiência para ilustrar esse tema tão importante. Então, nossa querida Ana. E diz assim então o depoimento desse amigo. Trago, amigos, essa mensagem hoje porque já estive na fileira dos espíritos tidos como obsessores. Amigos, um obsessor é tido quase em conta como um demônio, um pária que merece ser afastado e até preso, mas não foi o nosso mestre Jesus que dizia da necessidade médico para os que não eram sãos? Há maldade sim no mundo espiritual. Mas não falaremos dos espíritos que ainda se comprazem em se manterem afastados de Deus. Porque essa ilusão por si é o sintoma claro de uma doença de raiz profunda, não cabendo a nós julgá-los, lembrando que esses irmãos são objeto da atenção de espíritos muito maiores, porque já capazes de muito, muito amar. Falemos de nós, pobres obsessores, porque podem, em algum momento, nos qualificarmos como maus, porém não passamos de doentes carentes do remédio da compreensão. Sedentos que somos e que insistimos em beber a água salgada da vingança, acreditando que saciará a sede, que buscam o porto seguro, nadando contra a corrente em direção ao mais alto mar. Quanta ilusão nos conduz quando nos acreditamos capazes de realizar justiça, quando a justiça cabe apenas ao legislador maior, que não nos julga, mas nos reconduz ao porto seguro, dá-nos a água fresca da fonte viva e nos ensina a nadar e a beber das fontes do amor que sacia, acalma e ilumina. Amigos, presos em ideias fixas de dor, porque sempre há dor nos processos obsessivos, aprisionamos a nós mesmos em faixas de materialidade que aumentam nossos padecimentos como se estivéssemos no corpo físico. Sangue, dores, sede, fome, frio, sono, sem nunca poder dormir, curar, saciar a sede e a fome, vendo apenas a necessidade de nos vingar, trazendo à tona o que há de mais escuro em nós, esquecidos que todos temos uma semente de luz com que Deus nos apresentou para sermos felizes. Trazidos à reunião de desobsessão, que a meu ver deveria se chamar reunião de doação do remédio do amor, conseguimos sentir o calor do corpo, e que bom quando esse calor traz consigo energias amorosas que acumulam durante os dias do encarnado. Assim como vocês, médiuns, nos percebem de relance as tristezas e angústias da alma, também nós, de relance, sentimos suas lutas interiores, e muitas vezes o esclarecimento começa aí. Ouvir palavras de julgamento é doloroso, dá mais raiva até, mas ouvir, ou ainda sentir o carinho sincero de quem nos endereça um bem-vindo, traz a calma que se impõe como bálsamo que atenua as dores. E as palavras que se seguem ficam como sementes, quando não são aproveitadas no momento, mas ficam lá, no coração, repetindo, ajudando a gente a reconsiderar aquela ideia fixa. E, engraçado, essa repetição não aprisiona, mas liberta. Amigos, não consigo ainda escrever muito, se só faço é com a ajuda de benfeitores amigos, mas peço a vocês que, nos trabalhos que realizam, rezem pelos espíritos que ainda estão vivenciando esse processo de vingança. Não tenho dúvidas, a dor é tão grande, não nos julguem, não julguem os que se dizem maus, apenas porque querem dar a si mesmos uma justificativa para não ouvir o Cristo. Mas quando estamos nas reuniões,
Não ouvimos o Cristo, mas o sentimos no pensamento caridoso que nos chega, na emoção de nos sentirmos acolhidos apesar dos nossos erros. O amor, amigos, cobre uma multidão de pecados, sim. Mas também o amor cura, acalma, e é a força do amor que precisamos para recomeçar nossa caminhada, reparando nossos erros, promovendo aquela luz que Jesus disse que trazemos em nós. O amor nos faz acreditar nessa luz, quando não conseguimos nem mesmo acreditar em nós. Amém, amigos. Médiuns ou não, orem com amor por todos os que precisam, especialmente os que se dizem maus. Deus nos abençoe. Um irmão, que é a melhor denominação que hoje escolho para mim, contando com a compaixão de vocês para que assim me acolham. Então, muito obrigado, pela mensagem, desse nosso irmão querido. Seja sempre muito bem-vindo no nosso trabalho. E nada melhor do que a gente conhecer os dois lados da realidade nesse trabalho chamado de desobsessão. Por isso que, como eu comentei com vocês, a ideia do atendimento fraterno, nós temos até um grupo de amigos no Rio de Janeiro que tem um trabalho chamado Atendimento Fraterno a Desencarnados. Então, é uma nova visão que nós trazemos, porque a desobsessão realmente ela traz para nós um peso muito grande na ideia do obsessor como um espírito mau. Mas, na verdade, o obsessor é aquele que traz ainda uma fixação por determinada experiência, por determinada vivência que ele teve no mundo físico e agora passa ao mundo espiritual, que ainda não permite essa clareza de raciocínio e tampouco essa libertação da sua própria história, da história que construiu. Então o trabalho é esse. E uma passagem que me marcou bastante ali na colocação desse nosso irmão foi exatamente isso. Da mesma forma que o médium sensitivo ele é capaz de perceber a presença desse espírito ou desses espíritos que vão se aproximando, trazendo ali as suas impressões, trazendo o seu desequilíbrio, trazendo ali o seu sofrimento, as suas angústias. Da mesma forma, o espírito também percebe aquilo que o médium tem para oferecer. Então, o médium bem preparado, no caso do médium psicofônico, que traz ali nos seus valores, na sua conduta, essas mudanças, esse padrão mais elevado no seu comportamento no dia a dia, assim como também no passe que traz essa transfusão de energias mais salutares, energias mais vivas, energias mais positivas, o espírito também é sensível a tudo isso. Então, na forma de tratamento, na forma de recepção, na troca fluídica, na troca de ideias, de sentimentos, então ali nós vamos encontrar o sucesso do trabalho. Então, sem essa visão de que o trabalho de desobsessão é para tratar de gente doente, de gente suja, de gente mal. Na verdade, são irmãos que cada um no seu momento precisaria de auxílio, e esse auxílio só vem através do amor. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo depoimento. E obrigado também à nossa querida Ana, que nos permitiu aqui ter contato com esse nosso querido amigo. Então é isso, meus amigos. Então está aí para nós, para ilustrar, para fechar aqui o nosso trabalho de hoje. Essa belíssima ilustração da realidade do trabalho de desobsessão. Eu também acho muito legal, Brás? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ter uma compreensão sobre a realidade do mundo espiritual mesmo, tirando essas ilusões e fantasias que nós criamos. Então é muito importante essa oportunidade de estudo e de intercâmbio que nós aqui somos favorecidos. Então, encerrando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje, mais uma vez, finalizamos então o tema Equipe Mediúnica, Médiuns Passistas. Próximo encontro nosso, livros para leitura. Depois falaremos de leitura preparatória, prece inicial e depois a manifestação inicial do mentor. Então esse é o nosso roteiro para o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Amanhã nós voltamos aqui a nos encontrar